E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, revisão da classe gramatical advérbios, gente. Então, o advérbio são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então, ele vai modificar 3 classes de palavras, sendo 2 diferentes e uma pode ser ele mesmo. Como que ele vai fazer essa modificação? Justamente se a gente pensar na ideia que, por exemplo, eu estou andando. Eu estou andando rápido. Veja, eu estou andando e eu estou andando rápido são 2 frases diferentes. Não completamente diferentes, mas a estrutura dela mudou a intensidade com a qual eu estou me locomovendo. Então eu estou andando rápido, eu estou andando devagar, eu estou andando muito, eu estou andando pouco, certo? Eu estou andando bem, estou andando mal. Vejo que estou andando, eu posso utilizar essa mesma base em várias palavras e a gente vai utilizar ele de todas as formas, certo? O que está mudando em todas as vezes que eu utilizei ele? O meu advérbio. Porque eu estou mudando o modo, a quantidade, eu estou mudando a intensidade, eu estou mudando o jeito com que eu fiz o ato de andar. Então, o advérbio, ele vai fazer essas modificações. Isso que eu estou fazendo a modificação somente no verbo. Também posso fazer a modificação em um adjetivo. O cachorro é bonito, o cachorro é muito bonito. O cachorro é muito brabo, o cachorro é muito forte. Vejam, muito é um advérbio de intensidade e eu consigo utilizar isso da melhor maneira possível. Como que a gente faz essa utilização? Justamente dessa maneira, pessoal, para que a gente consiga entender como as coisas estão funcionando, certo? Eu posso aumentar. E um advérbio, como que ele vai modificar o próprio advérbio, professor? Não tem sentido uma coisa dessa. Tem sim. Então, ó, eu estou bem. Ó a frase, eu estou bem. Eu estou é verbo, certo? Eu estou bem, tá fazendo uma modificação. Agora, quando eu digo eu estou muito bem, aí esse muito bem tá fazendo justamente a ideia da modificação do muito, beleza? Então, eu estou bem, advérbio de modo. Eu estou muito bem, eu aumentei a intensidade desse modo, beleza? O advérbio, gente, ele pode ser flexionado em grau, então ele pode ser comparativo e superlativo, e divididos em advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação e de dúvida, beleza? Então, olha lá, advérbio de modo, bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, assim, debalde, grande parte das palavras que terminam em mente. Grande parte, não são todas as palavras que terminam em mente. Cuidadosamente, calmamente, tristemente, entre outros. Então, veja, fui bem na prova. Veja, fui é o meu verbo, certo? Fui bem na prova. Esse fui, se eu tiro o bem e coloco só fui na prova, significa que eu fui até o lugar aonde se faz a prova, certo? Esse bem, ele é o meu advérbio de intensidade, pessoal. Ou seja, né, o meu advérbio de modo, tá dizendo como eu fui, foi o meu desempenho na prova, beleza? Então, estava andando depressa por causa da chuva. Estava andando por causa da chuva. Se eu tiro o depressa, parece somente que eu estou andando, certo? Estava andando porque estava chovendo. Agora, o depressa já mostra o modo com que eu estava andando por causa da chuva. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Advérbio de
intensidade. Agora eu estou colocando uma intensidade no que eu estou falando, certo? Vamos ter as palavras muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada e todo. Então vamos aos exemplos. Comeu demasiado naquele almoço e ela gosta bastante dele. Então, esse demasiado é só para ter uma palavra diferente. Então, comeu é o meu verbo. Se eu retiro o meu advérbio, comeu naquele almoço, parece que a pessoa simplesmente fez o ato de se alimentar naquele almoço. Parece que ela comeu normal. Agora, quando eu coloco comeu demasiado naquele almoço, comeu muito naquele almoço, eu aumentei a intensidade, a quantidade que a pessoa comeu naquela refeição. Parece que a pessoa comeu muito. Ela gosta bastante dele. Veja, ela gosta dele. Tem uma ideia. Quando eu aumento a intensidade do verbo gostar, ela gosta bastante. Eu fiz uma modificação no sentido do verbo gosta. Eu aumentei a intensidade dele. Beleza? Advérbio de lugar, ele vai indicar lugar, de. Então, aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, em cima, dentro, dentro, fora, fora, de frente, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alures, onde, longe e perto, gente. Então, são todas essas palavras, mas ele é a ideia de apontar, né? É feio apontar, mas minha casa é ali, meu caderno está aqui. Vejo que o verbo que eu tenho, ó, minha casa é verbo de ligação. Minha casa é ali. Minha casa é, se é alguma coisa, né, tem que ter um complemento. Esse ali está fazendo o complemento do verbo ali, beleza? O livro está embaixo da mesa. Veja, o livro está. Se o livro está, eu preciso complementar. Está em algum lugar. Embaixo, indiquei o lugar. Então, fez uma modificação no verbo está. Beleza? O nosso advérbio de tempo, que ele vai vir justamente dar um tempo quando algo aconteceu. Então, hoje já, afinal, logo, agora, amanhã, miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente e constantemente. Por isso que lá no advérbio de modo nós falamos que algumas palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Essas aqui, por exemplo, são terminadas em mente e são advérbios de tempo, beleza? Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Veja, esse ontem, vamos ler a frase sem o ontem. Estivemos numa reunião de trabalho. Então, esse ontem está especificando quando essa reunião de trabalho aconteceu, pessoal. Como ele está fazendo essa especificação, ele está mudando o verbo estivemos. Sempre estamos juntos. É diferente de estamos juntos. Esse sempre, ele aumenta esse tempo, dizendo a quantidade de tempo em que as pessoas estão juntas. Beleza? Advérbio de negação. Esse muda o sentido completo da frase, se ele tem que ter e eu não coloco. Então, nem tampouco, nunca, jamais e não. Veja, jamais reatarei meu namoro com ele. Se eu retirar o meu advérbio, a minha frase de uma negação, ela se torna uma afirmação. Muda completamente o sentido. Reatarei meu namoro com ele. Reatarei do verbo reatar. Se eu tirar aqui, ó, tirei. A minha frase está afirmativa. Ela não está negando. Não saiu de casa naquele dia. Uma negação. Se eu retiro o não, saiu de casa naquele dia. Eu estou afirmando. Então vejo que o advérbio está fazendo as modificações e se eu não colocar, a minha frase ela vai sofrer uma perda de significado muito grande. Feito? E advérbio de afirmação, pessoal.
sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo e efetivamente. Certamente passearemos nesse domingo. Eu estou fazendo uma afirmação, ó. Se eu tirar passearemos nesse domingo, já é uma frase positiva. Eu já estou fazendo uma afirmação, mas o meu advérbio ele vem reforçar essa afirmação. Certamente passearemos neste domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Ele gostou, né, deveras, está fazendo uma afirmação. Ele gostou sim do presente de aniversário. O advérbio de dúvida, gente, lembrando que não é porque é uma dúvida que vai ter uma interrogação, beleza? Então, advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez e casualmente. Exemplos. Provavelmente irei ao banco. Se pá eu vou, se pá eu não vou. Veja, é uma dúvida. Talvez eu vá, talvez eu não vá. Eu não sei dizer, tá bom? Quiçá chova hoje. Quiçá também pode ser talvez. Talvez chova hoje. Talvez sim, talvez não. Sei lá, depende, eu não consigo afirmar. Já na flexão, gente, os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número, singular e plural, gênero masculino e feminino, porém são flexionados no grau comparativo e no grau superlativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Se for igualdade, nós vamos ter a seguinte formação. Vai ser a palavra tão, mais um advérbio, mais a palavra quanto. Então, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Estou comparando a altura deles. Então, Joaquim e Pedro têm a mesma altura. É tão baixo quanto Pedro. Inferioridade, ele vai ser formado pela palavra menos, mais o advérbio que você for utilizar, mais a palavra que. Por exemplo, Joana é menos alta que Silvia. Então, nós temos Joana e Silvia. Joana é menos alta que Silvia, fazendo uma comparação de inferioridade. E a superioridade, analítico, formado pela palavra mais um advérbio, mais a palavra que. Ana é mais alta que Carolina e o sintético é formado por melhor ou pior. Por exemplo, Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. Ainda assim, estou falando da superioridade. No grau superlativo, eu vou destacar a qualidade em relação à outra. Então, o advérbio pode ser analítico, quando acompanhado de outro advérbio. Isabela fala muito baixo, muito baixo, 2 advérbios. E quando ele é formado por um sufixo, que é o termo que vem antes, né? Isabela fala baixíssimo. Vamos ter aqui, né, os advérbios interrogativos. Advérbio interrogativo são as palavras onde, quando, quanto, como, porquê, para quê e para quê, empregadas nas frases interrogativas diretas, uma pergunta direta a alguém. Ou interrogativas indiretas. Então, interrogativa direta, onde tramita o projeto? Como me recuperar daquele fato? Pergunta direta. Pergunta indireta, diga-me onde tramita o projeto. Eu não preciso colocar uma interrogação. Quero saber como como me recupero daquele fato. E a locução adverbial, gente, lembre-se, toda locução é igual. Locução adverbial é um grupo de palavras que equivale a um advérbio. Então, é 2 ou mais palavras que vão estar fazendo o papel de um advérbio. Para melhorar o entendimento, né, o projeto foi assinado. Então, veja lá. O projeto foi assinado ontem, que eu tenho um advérbio, porque, né, foi assinado. Tem aqui a locução verbal. O projeto foi encaminhado à noite. Então, esse à noite, ele é uma locução adverbial. As 2 palavras estão fazendo o papel de advérbio, pois elas estão modificando o sentido de foi encaminhado. Ontem é advérbio de tempo e à noite é uma locução adverbial. Beleza?
Pessoal, muito obrigado e até a próxima.